Nada nos assusta mais do que o término daquilo a que já estamos habituados. Aquele instante em que percebemos que uma fase chegou ao fim, e gostemos ou não, é preciso seguir em frente. Ainda assim, insistimos, dominados pelo medo. Mas e se for justamente esse encerramento que Deus está usando para nos conduzir ao próximo nível? E se aquilo que hoje parece uma perda, for na verdade a porta para algo muito maior? A verdade é que nos apegamos ao que conhecemos. Criamos vínculos com lugares, pessoas, situações e até com sofrimentos, simplesmente porque já aprendemos a conviver com eles. O que nos é familiar dá uma falsa sensação de segurança, mesmo que não nos faça bem. No entanto, essa aparente segurança pode ser uma prisão disfarçada. Deus nos chama para avançar, mas muitas vezes nos pegamos segurando algo que já não faz parte do que Ele preparou para nós. O fim de um ciclo pode trazer angústia, medo e resistência, mas será que essa mudança é realmente uma perda? Ou será um crescimento? Jesus nos ensina em João 15, 2. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, Ele corta, e todo o que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto ainda. Isso nos mostra que, mesmo quando estamos no caminho certo, há coisas que precisam ser removidas para que possamos crescer. Algumas podas doem, mas são necessárias para que frutifiquemos ainda mais. Quantas vezes resistimos ao que Deus já determinou que precisa terminar? Sentimos que algo não se encaixa mais, que um relacionamento se tornou um fardo, que um lugar já não nos edifica, mas insistimos. Ao fazer isso, apenas adiamos as bênçãos que Ele preparou para nós. Deus não nos chama para ficarmos presos ao passado. Ele nos convida a confiar. Enquanto seguramos aquilo que Deus já nos pediu para soltar, não temos as mãos livres para receber o novo que Ele quer nos dar. Será que o que está impedindo sua vida de avançar não é a falta de oportunidades, mas sim sua resistência ao que precisa ser deixado para trás? E se a porta pela qual você tanto ora para que se abra só puder ser acessada depois que você fechar aquela outra que, no fundo, já perdeu o sentido? Nem sempre o que precisa terminar é algo ruim. Pode ter sido bom no passado, mas já cumpriu seu propósito. Deus trabalha por estações. E há momentos em que Ele nos chama para seguir adiante, mesmo sem entendermos todos os detalhes. O que Ele está pedindo para você deixar ir? O que já não faz parte do caminho que Ele tem para você? Se um ciclo precisa se encerrar, tenha a certeza de que Deus já preparou o próximo passo. Mas Ele só pode te levar até lá se você estiver disposto a soltar o que já não pertence ao seu futuro. A resistência ao fim de um ciclo nem sempre acontece, porque não sabemos que algo precisa mudar. Muitas vezes, temos consciência de que aquele relacionamento não faz mais sentido, que aquele trabalho já não nos preenche, que aquele hábito nos afasta de Deus. E, mesmo assim, insistimos. O que nos impede de seguir não é a falta de entendimento, mas o medo. O medo do desconhecido, da perda, da falta de controle sobre o que vem depois. Mas Deus não nos chamou para viver pelo que vemos, e sim para confiar nele. O medo nos faz segurar o que já deveria ter ficado no passado, mas a fé nos ensina a abrir as mãos. Quando tentamos manter algo sem buscar a vontade de Deus, estamos dizendo que confiamos mais no que temos do que no que Ele pode fazer. Essa insegurança não é nova. O povo de Israel viu Deus abrir o Mar Vermelho, enviar o maná do céu e prover milagrosamente em momentos impossíveis. Ainda assim, quando as dificuldades surgiam, eles desejavam voltar ao Egito. Eles preferiam a escravidão conhecida à liberdade incerta. Em Êxodo capítulo 14, versículos 10 a 12, clamaram a Moisés dizendo:
Foi por falta de túmulos no Egito que nos trouxeste para morrer no deserto? Esse tipo de mentalidade ainda aprisiona muitas pessoas hoje. O medo do que pode dar errado nos faz esquecer tudo o que Deus já fez. Mas se nossa confiança estiver nele, não existe fim que nos destrua, apenas recomeços que nos levam para algo maior. A ilusão do controle nos faz acreditar que podemos segurar tudo em nossas mãos, mas a verdade é que o controle nunca foi nosso. Deus guia todas as coisas. Quando confiamos nele, não precisamos temer os encerramentos, porque sabemos que ele já escreveu cada novo começo. Se há algo que ainda te prende, saiba que o que te impede de seguir não é a falta de oportunidade, mas a sua resistência em soltar o que já não faz parte da sua jornada. O medo é um laço invisível, uma barreira que nos impede de enxergar a realidade. Mas Deus não nos chamou para caminhar olhando para o que já passou, e sim para focarmos na promessa. Se o que te prende hoje é o medo, lembre-se, Deus não erra nos fechamentos nem nos recomeços. Ele nunca tira nada sem ter algo maior para dar, mas a decisão de confiar e soltar está em suas mãos. Nem todo final é um fracasso. Muitas vezes, é Deus nos conduzindo para algo novo. Quem vê o fim como perda, resiste. Quem entende que tudo faz parte do plano de Deus, aprende a confiar. Deus não trabalha com perdas, mas com propósitos. Quando olhamos para a nossa vida, nem sempre conseguimos enxergar isso com clareza. Diante de um relacionamento que acaba, de uma porta que se fecha, de uma fase que termina, é difícil ver o propósito imediato. Mas se víssemos o plano completo, ainda teríamos essa insegurança? A história de quem confia em Deus não é marcada por derrotas, mas por transformações. Os discípulos que antes temiam perder Jesus, tornaram-se líderes cheios do Espírito Santo. O Evangelho, que parecia ameaçado pela ausência de Cristo, alcançou o mundo inteiro. O que parecia um fim foi, na verdade, o início do maior movimento espiritual da história. Se Deus está permitindo que algo termine, não significa que Ele te abandonou. Significa que Ele está preparando algo que você ainda não consegue ver. Cada fechamento é uma construção invisível para algo maior. O propósito de Deus nunca foi manter você no mesmo lugar, mas fazê-lo avançar. Se há um ciclo que precisa ser encerrado, entregue isso agora para Ele. Vamos juntos nos colocar diante de Deus e pedir direção e paz. Esse é o momento de abrir o coração, soltar o que for necessário e confiar que Ele sempre tem algo maior reservado.